Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no canal Vivendo em Graça. Bom, vamos falar rapidamente, de 6 a 7 minutos no máximo, tá bom? Os vídeos no canal Vivendo em Graça são baseados nesses minutos, de 6 a 7 minutos, tá bom, querido? Que Deus nos abençoe. Vamos falar sobre Atos capítulo 2, o acontecimento ali de Pentecostes, né? Que hoje as denominações religiosas aí, pentecostais, né, pentecostais, trouxeram para um tal de Labachuri, Comaná, de Canta Labachaia, que nada tem a ver, né, Lava-sunga, Lavacia, Canta lá na praia, né, The King, The Power, The Best, enfim, nada tem a ver com isso. Atos capítulo 2, versículo 5, 6, 7, 8, é bem claro em relação a isso, porque ali diz que havia nações ali reunidas e dá o nome das nações. Então vamos falar um pouquinho sobre esse acontecimento, que nada tem a ver com línguas estranhas, mas tem a ver com línguas desconhecidas ou outros idiomas. Tá bom, querido? Que Deus nos abençoe. Como eu estou falando aí nos vídeos, nós vamos fazer uma propaganda aí de um canal dos irmãos aí. Cada vídeo um canal. Não tem como falar de todos, então, né? Nós temos aí canais aí, os canais aí dos nossos irmãos maravilhosos aí em graça aí, que estão pregando esse evangelho da graça. E hoje eu quero falar sobre o canal do nosso irmão André Pimentel. Ele não me pediu, até porque eu não conheço pessoalmente, assisto todos os vídeos dele possíveis, né? Um grande entendedor, cara, escritor, tá bom? O irmão Jorge não tem estudo, mas o irmão André Pimentel tem estudo para dar e vender. Sabe, inclusive ele vende os estudos dele aí. Irmão André Pimentel, Graça Pura, canal Graça Pura. Faça uma visita lá e vai lá ouvir um pouquinho. Eu costumo dizer o seguinte, amigo, quem não entendeu o André Pimentel, né, o Geraldo Moraes e outros aí, não vai entender o irmão Jorge jamais. O irmão Jorge com a 4ª série primária apenas dos anos 80, não vai entender. Então, aí eu jogo, bom, o que o irmão Jorge falar aqui, procura lá ver se o André Pimentel, se o Geraldo Moraes, se outros aí, né, se o Moriete, enfim, falam a mesma coisa. Claro que vão falar, claro. Mas que Deus nos abençoe. Bom, vamos lá, querido. Atos capítulo 2, aquele acontecimento ali era necessário acontecer. Era necessário. Havia nações ali reunidas. Foi uma época, sabe, planejada já em Joel capítulo 2, tá? Já foi uma época em outras passagens do Antigo Pacto também, né, já anunciou esse momento ali, esse acontecimento, tá? Atos capítulo 2 deveria ocorrer, e foi naquela época ali mesmo, onde havia a festa de Pentecostes, onde muitas nações estavam ali visitando, porque era uma festa maravilhosa, em que vinham nações, né, para aquela festa de Pentecostes. Era uma festa praticamente religiosa, política, enfim, era uma mistura danada naquela festa. Então muitas nações estavam ali. Atos capítulo 2, versículo 5, 6, 7, 8 apresenta algumas, mas acredito que haviam mais nações ali. E ali ocorreu o que havia sido prometido, né? Que o evangelho seria pregado a toda criatura, porque acredito ali que, eu não sei se estava todas as nações ali existentes no mundo naquela época, mas havia uma boa parte, e depois deu continuação com a pregação do evangelho, com os apóstolos, com Paulo, a sua equipe, indo, né, por Jerusalém, pelos confins da terra, e foi pregado a toda criatura. O evangelho da graça já foi pregado, o evangelho já foi pregado. Presta bem atenção, não precisa mais pregar. Hoje nós estamos aqui apenas trazendo entendimento, é diferente de pregar. Tem nada que pregar para salvação, tem nada para isso. Tá, aí, não vou nem entrar nesse assunto aqui que vai passar dos 7 minutos, mas vamos lá. Mas foi pregado já a toda criatura, e os apóstolos fizeram isso muito bem, porque a missão foi dada para eles cumpriram essa missão. Eles cumpriram. Então vamos lá. Foi necessário que ocorresse aquilo ali. Teve nada a ver com Labachuri e Comaná de Canta Labachai. Se você ler bem os versículos 5, 6, 7, 8, você vai ver que havia nação dali. Alguém falou, não estão falando na nossa própria língua? Mas como é que pode? Trazendo para os nossos dias de hoje. O cara não é brasileiro? Como é que ele está falando ali chinês, falando, né, inglês, falando alemão? Na nossa... foi isso aí, mais ou menos. Um entendeu o outro na sua própria língua, no seu próprio idioma, na sua própria língua materna. Tá bom, querido? Foi isso que ocorreu ali. O povo está entendendo, tá bom? Foi necessário que isso ali ocorresse.
E ocorreu por mais de algum tempo, até que Paulo, né, Paulo lá em Corinto, Paulo chama a atenção do povo, olha, porque muitos ainda estavam com esse dom de falar em outros idiomas. E aí Paulo falou, oh, gente, peraí, se não tiver intérprete, por favor, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, não fala, porque né, eu até entendo, porque eu falo muitas línguas, né? Mas tem muita gente aí que não entende. Então não vai sair por aí falando inglês, falando japonês, falando chinês, à toa, ao vento, nada disso. Então era isso que estava acontecendo e aconteceu por algum tempo. Foi necessário para que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Foi necessário que ainda durasse algum tempo. Não foi só no dia de Pentecostes. Durou, ali foi uma estreia, foi uma inauguração que até alegrou o povo, né? Meu Deus, aquela maravilha, mas ocorreu por um bom tempo as pessoas com esse dom de falar em outras línguas, em outro idioma que não tem nada a ver com línguas estranhas. Tá bom, querido? Então o povo está acordando. Hoje as igrejas, né, chamada pentecostais, neopentecostais, tá acabando um pouquinho com isso, porque o povo está sendo bem orientado, os líderes religiosos estão ficando espertos, sabe? Porque o povo está sendo bem orientado. Isso está acabando. De vez em quando você encontra sabe? Mas nada aquele, sabe? Ainda tem aí nesses fundinhos de quintal, sabe? Nessas aberraçãozinhas, ainda tem muita palhaçadinha, mas a verdade é que está acabando. O povo está entendendo, porque o Espírito de Deus tem esclarecido a muitos, não tem sido pouco. Só no Brasil são mais de 20 milhões. Eu acho que está passando aí de pessoas que estão entendendo essa graça maravilhosa. E que Deus nos abençoe. Se você ainda não está entendendo, por favor, passe a entender, para não ser chacota, não estar fazendo papel de palhaço, esquizofrênico, doido, maluco, varrido. Que Deus nos abençoe, queridos.